Olá, meus amigos, meus amigos e minhas amigas palestrinas, todo mundo. Vamos lá, pessoal, os rooftoppers. E aí, César, como é que tá? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem? Tá frio, mas tá gostoso. Agora É isso aí. estamos na reta esperando o dia 15. 15, faltam 12 dias, cara. Pois é, pessoal. Esse Mundial, esse FIFA Club World Cup, maravilhoso, isso aí para os detratores, que é um campeonato esquisito, não sei o quê, e para a gente é como se fosse uma viagem para Marte, sem nem precisar passar na Lua. Você já vai direto para Marte. É um negócio estratosférico, maravilhoso. E a nossa preparação, né? É isso que a gente tem que bater o bola aqui um pouquinho, César, e deixar o pessoal com um bom parâmetro a respeito da nossa preparação. Como é que tem sido a nossa preparação? E dar um pitaco leve aí, porque depois a gente vai abordar isso melhor, a respeito dos adversários iniciais, com a perspectiva nossa nessa primeira fase, né? Tem muita gente apostando que a gente não vai nem passar dessa primeira fase. Né? Os secadores. Pode acontecer, pode acontecer. E tudo pode acontecer. Mas então vamos começar a falar uma análise rápida. Gostaria que você tenha uma introdução a respeito de como é que está o time em termos de jogadores que a gente perdeu para a seleção, não fomos os únicos, e como é que a gente vai chegar lá, como é que vai ser a preparação de 10 dias, mais ou menos. Como é que o Abel vai mexer nisso, hein, Zé? Qual que é a expectativa nossa aí? Pois é, vamos lá. Seleção. Nós temos na seleção principal o Estevão e o massagista, o Marquinhos, né? Marquinhos, acho que é esse o nome dele. Na seleção sub-20 nós temos Luigi e Benedetti. Na seleção do Paraguai temos Gustavo Gomes. Na seleção da Colômbia temos Richard Rios. Na seleção do Uruguai temos Piquerez, Joaco Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martinez. Só os argentinos, coitadinhos, é que não foram convocados, por enquanto. Os demais times que não são diretamente conosco, né? Os times brasileiros tiveram várias convocações também, especialmente o Flamengo, né? Teve a defesa toda, mas o Gerson convocado, né? O Flamengo teve 5 jogadores aí, e apareceu aí também. Aqui do Brasil parece que tem mais, acho que só o goleiro do Corinthians, né? Que foi convocado também, por primeira vez, como terceiro goleiro. O rapaz jovem, estão tentando dar uma chance para ele. Eu não sei se ele tem nível para isso, mas tudo bem, aqui não tem nada de clubismo nisso. Mas não interessa, interessa que nós temos um monte de gente que vai servir as suas seleções, alguns como titulares, outros como não são titulares, e estava lendo sobre isso hoje. A Leila já está organizando aqui a Leila, né? Eu digo a Leila, a diretoria está organizando uma logística para levar esse pessoal, que eles vão se juntar ao resto do time lá em Greensboro, na Carolina do Norte. Eu nem vi direito, deve ser um lugar bacana para fazer uma concentração, alguma coisa do tipo. Essas cidades devem ter se candidatado, como é nos Estados Unidos, né? Porque eles pagam, a cidade cria uma situação paga para que os clubes vão para lá, para que a cidade seja conhecida, tenha atração turística, tenha atividade, e para a própria comunidade, né? Um aspecto turístico, econômico e político disso. Não, além disso, nos Estados Unidos, se você tropeça em qualquer lugar, você tem uma baita estrutura. Em qualquer esquina, você tem uma baita estrutura. E é fabuloso isso. Né? O pessoal não precisa se preocupar. Em termos de logística e estrutura, eu acho que o Palmeiras não precisa se preocupar mesmo. Mas o que eu gostaria assim, de começar a analisar no início da diretoria do Palmeiras é essa capacidade de pegada mesmo da Leila, de chegar. Eu não estou falando que todo presidente precisa ser um louco maníaco ali de chegar pilhando a galera, mas eu gostaria de ver esse trabalho da diretoria, independente de cobrar campeonato nem nada disso, mas uma boa participação mesmo, né? Então, colocar a galera mesmo ciente de que o Palmeiras tem um baita elenco, que a gente trabalhou por isso, que o time vem seguindo um cronograma para os jogadores estarem bem fisicamente, a maior parte está conseguindo isso, né? Vamos ver essa janela aí das seleções, mas o trabalho foi bem feito. Né? Apesar do Palmeiras, eu ainda acho que não ter um entrosamento, principalmente de ataque, que nós poderíamos ter se o time já tivesse
né, sendo encorpado assim antes, mas numa nova condição. O Palmeiras até que trabalhou bem nessa janela e vai ser para esse Mundial, vai ser uma sequência da temporada e para os próximos anos, inclusive. Então, essa preparação... Fala aí, pode ir. A bronca do pessoal é aquela história, a gente até estava comentando sobre as polêmicas, né, que se criam, se realmente elas são verdadeiras, se elas têm base ou não. Por que Paulinho e Vitor Roque ainda não jogaram junto, entraram jogando junto, etc, etc. É uma questão tática, é uma questão de até física, a gente não sabe se o Paulinho realmente ainda não está 100% ou 50%. Outra coisa, uma questão de oportunidade, eu não via como, é difícil, imagina a situação do Abel, como é que ele ia tirar o Flaco Lopes no domingo do jogo contra o Cruzeiro, depois dos 2 gols que ele fez, a atuação que ele teve lá contra os bolivianos. Porque os bolivianos eram fracos, ok, mas são situações também que a gente tem que ver o anímico do time, né? Vamos definir um time titular, ok, define um time titular, você, Galuz, é o reserva, tá? Eu sou o titular, você é o reserva, aí você vai ficando aí no banco, tá bom? Você vem treinar, vai ficando aí no banco, tá bom? Aí, a hora que eu precisar, eu estou cansado, você tem que entrar e render parecido com o que eu estou rendendo. Então, tem a questão anímica disso. Esse rodízio, na minha visão, tem um lado positivo. Mas tira o entrosamento. Não, os caras não são bobinhos, cara. Você vê que quando o time joga redondinho, joga bem articulado, pode ser o A, o B ou o C, o pessoal está se entrosando, devagar está se entrosando. O que existe é uma questão de posicionamento, eu entendo. Não, via de regra, César, a torcida não entende, o pessoal não vai entender essa necessidade do treinador saber fazer. Eu nunca fui adepto de rodízio, cara, sinceramente, mas a situação que o Palmeiras está vivendo hoje eu acho que é um pouco diferente. Desculpa, eu falei rodízio, mas eu digo assim, não é um rodízio intencional, agora vai jogar você, agora vai jogar você, não. Eu acho que ele está escalando o time de acordo com o que ele entende que é a oportunidade ou a estratégia daquele jogo. Às vezes acerta e às vezes erra. Né? Então, assim, a questão física, eu acho que ela prevalece em relação a tudo. Nessa questão que você mencionou do Vitor Roque e do Paulinho não estarem jogando juntos, eu acho que é estritamente por uma questão física de preparação do Paulinho. Então, eles já sabiam, o Palmeiras não... A gente não tem a necessidade de sobrecarregar o Paulinho nesse momento. Então, vamos trabalhar, porque a intenção nossa é médio e longo prazo com ele, não é? E eu acho certo, beleza, sem problema. Acontece o seguinte, o treinador, ele não pode chegar e tirar o jogador assim no primeiro tempo. O pessoal já queria que que o Abel tivesse tirado o Flaco Lopes no primeiro tempo já, ou não tivesse nem voltado, né, no segundo tempo. Então, o pessoal, eu até entendo que o treinador não tem que se submeter aos caprichos de jogadores também e perder seu entrosamento por conta disso. Mas é fato que tem que ter uma administração de elenco ali. Mas o que o Palmeiras tem hoje é capacidade de banco. Então, realmente tem jogadores que têm capacidade de decidir. Tudo bem, eu acho que o adversário anterior estava muito fraco mesmo, a defesa estava completamente esculhambada ali dos caras do Sporting Cristal, mas o Lopes, ele tem capacidade de render em jogos bons. Então não adianta você ficar tirando o jogador rápido assim, a torcida fica muito precoce, ela quer uma ação do treinador muito rápida. Mas é mais ou menos o que o Abel fala, um dia besta, outro dia bestial, né? Um dia, por que não por que não tira essa porcaria desse Vitor Roque e põe o Flaco Lopes para ele cabecear a bola? Por que não põe o Paulinho no lugar do Felipe Anderson? Ou se tivesse entrado com o Felipe Anderson e o Estevão pelo meio, sem o Rafael Veiga, o pessoal está sempre criticando, quando não dá certo. Quando dá certo, todo mundo gosta, né? Somos gênios, né? A crítica é livre porque você não paga nada, né? Então, se você errar na sua crítica, ninguém vai falar nada. Se cada um perdesse R$10 por cada crítica errada que fizesse, ninguém criticaria mais porcaria nenhuma, querida. Esse que é o negócio. Então, o pessoal mete o pau, depois fica por essa por elas, ninguém lembra mais nada, o time ganha, ninguém lembra quem falou porra nenhuma.
Eu lembro do jogo da Libertadores, do jogo de volta da Libertadores contra o Botafogo. O cara embaixo ali tava, ali no Gol Sul, o cara tava urrando, xingando, tá, até a quinta geração do Gomes e não sei quem lá, bate, faz o segundo com o Rony. Tava xingando o Rony. Eles estavam xingando todo mundo. Aí vai quem faz o primeiro gol, Flaco Lopes. O segundo gol, quem faz? Para desgraça dos corneteiros de sempre, o Rony. Terceiro gol, quem fez? O Gustavo Gomes. Pô, a hora que o Gomes fez o gol, tá certo que não valeu, mas aquela que o bancada caiu, eu pensei que o pessoal ia moer o sujeito, porque ele cornetou exatamente os três. Eu pegar o cara e jogar para baixo. E ainda ficou puto quando o Abel botou o Gabriel Menino. Aí o Gabriel Menino me mete aquela bola na trave aos 48. Na trave, né? Lembra disso? Pois é. Foi um casinho morto, cara, do corneta inconsequente, ele acertar a quadra. Flaco Lopes, Rony, Gustavo Gomes e Gabriel Menino. E depois ainda sai falando, nunca critiquei. Um cara de pau da sua espécie. Não, tudo bem. Eu acho que a torcida tem torcedor palmeirense que até gosta de honrar a tradição. Parece que os caras vão... Eu vou assumir a cornetice porque eu quero honrar a tradição corneta dessa torcida e tudo mais. Até aí, tudo bem. É isso que eu falo. O time tem que saber se blindar, sabe, de toda essa manifestação da torcida que serve mais como catarse. O torcedor precisa disso para extravasar. O time não tem que ficar dando atenção para isso. Agora, tem outras coisas pertinentes que não devem ser vazadas e tudo mais, e o time tem... Né, então, acho que faz parte de toda essa preparação que a gente está tendo, saber preparar bem os jogadores, ver como é que o Paulinho vai estar nesse Mundial, e esses jogadores que foram... Cadê o Paulinho? Pois é. E os jogadores que foram convocados para a seleção é torcer para que ninguém volte contundido, né? Exatamente. Para que todo mundo volte inteiro. Esse que é o negócio, porque vai ser, essa Copa do Mundo vai ser estratosférica, só digo isso. Eu acho que a gente vai passar sim, aposto que o Palmeiras passa dessa primeira fase, e depois, putz, cara, oitavas de final pode ser, né, PSG, pode ser Atlético de Madrid, depois das quartas pode ser Bayern e Flamengo e Chelsea, é só porrada. Então, tomara que o pessoal esteja bem equilibrado. E vamos lá. Mas vamos pensar assim naquela situação que o Palmeiras ou algum time brasileiro vai lá para cima, chega a semifinal, final, vai lá que seja campeão. Aí o pessoal vai dizer o seguinte: o pessoal da Europa estava todo de férias e desinteressado. Não. Essa não. E uma das coisas que mais doeu no meu coração foi quando o Palmeiras perdeu aquele Mundial do... Vou até bater na mesa aqui contra o Manchester. E os caras mal comemoraram, cara. Acabou o jogo, parecia que tinha acabado um jogo qualquer do campeonato inglês que não servia pra porra nenhuma. Aquilo, nossa, foi devastador, cara. Aquilo foi assim, os filha da porra. Desgraçado, a gente babando pro negócio, os caras nem blasé, aquele era blasé, tipo. E naquele jogo, o Palmeiras esmirilhou o Manchester, né, e teve o Warchester, né? Teve o Warchester. Não, teve, então, mas não vamos voltar muito nesse esquema. Nossa, brilha, aquela coisa toda. Mas deixa para lá. Só fazendo essa observação, não sei, eu acho que a tendência para o nível de, voltando um pouco, né? Você fez esse link lá atrás, o link, a gente tem que se preparar para os VARs também da vida, as arbitragens, saber que a gente não pode errar colocando a mão na hora errada da bola, sabe? Tudo faz parte da preparação. Você citou só aquela coisa às vezes, né? Então, por exemplo, o Veiga errou aquele pênalti. Não foi o treinador que errou, não foi o jogador, tal. Mas, veja, é o treinador que estipula como é que vai ser o treinamento. Se você chega o Piquerez, por exemplo, que errou o pênalti também, se você chega no jogador e fala, a gente vai bater assim, 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 e o jogador erra, você tendo feito aquilo que você treinou, você fala, pô, o treinamento foi meu. Agora, se o jogador se você não treinou o jogador, se o jogador fez que não estava combinado, é outra coisa. Agora, precisa ver, tudo que o jogador executa em campo faz parte de um treinamento passado pelo técnico. Mesmo o pênalti.
O Galo, você sabe que eu sempre gosto de citar os exemplos da NFL, eu gosto muito de ver NFL, futebol americano, né? Você tem uma ideia, sabe aquele cara que entra para chutar? Bom, quando o time faz lá o touchdown, né, que vale 6 pontos, entra um cara para chutar a bola, que é o ponto extra, e às vezes ele entra para chutar um field goal, né, que vale 3 pontos. Uma tentativa, quando o time não consegue correr com a bola, ele tenta chutar e fazer 3 pontos. E no brasileiro, né? Ponto extra. Ele chama-se kicker, o chutador. Esse cara entra para fazer só isso. Até tem um brasileiro que faz muito sucesso lá, que é o Cairo Santos, que está já há mais de 10 anos lá, jogou em vários times no Kansas City Chiefs e agora está no Chicago Bears. E essa posição, o cara, eles têm clínicas, o pessoal começa no high school, no ginasial, o cara tem talento para ser kicker, para ser chutador, perna forte, etc. O cara tem clínicas, tem treinadores que ensinam as manhas para o cara, meu. O cara só entra para fazer aquilo, né? Agora, por que nós não podemos ter treinador de goleador, treinador de pênalti, não tem treinador de goleiro? Então vamos treinar os caras que batem pênalti. E aí vamos ver o desempenho de cada. Não é só intuitivo, não é só talento, pessoal. Tem coisa que se treina, cara. Tem coisa que se treina. Tem aquele videozinho que a gente até postou da Leila. Pô, meu, é muito grande o gol, não pode perder pênalti. Quero ver a tia Leila batendo lá. Como é que ia ser o negócio? Mas assim, eu não acho que nesse ponto o futebol americano tem uma. Aliás, o americano em si, ele tem um culto a especialistas que a gente. E o futebol, a gente tem que ter especialista em finalizar o gol, chutar, tudo mais. E aí você junta. Às vezes você tem um jogador que bate falta espetacularmente, como a gente teve a Assunção e outros jogadores, tá? Então você consegue até armar um pouco o esquema da equipe em cima disso. Mas só finalizando essa questão dos pênaltis, porque eu estou falando isso, que faz parte da preparação para uma Copa do Mundo, porque depois da primeira fase, cara, a chance às vezes de ir para pênalti é muito grande. Em oitavas, quartas, tudo mais. Com certeza, uma hora você vai resvalar no pênalti. E a gente não pode ter o histórico de pênalti, a gente tem que ter mais confiança, cara. Então vamos treinar isso também, cara, não é só, todos esses detalhes. Hoje em dia, ainda mais goleiro europeu, tudo mais, os goleiros selecionados, aí os caras catam muito, cara. Então é aquela coisa que eu falo. Você tem outra teoria, tudo mais, pode, de repente bate no meio e tal, mas eu acho que hoje em dia, ou você bate no canto com força, sem cantar muito o canto pro goleiro, dentro da medida, ou aí você dá margem para que o goleiro defenda. Então, se eu sou treinador, eu falo, pessoal, é o seguinte, vamos lá acertar essa bochecha da rede aí e coloca a caixinha de sapato ali engurada na trave, como se faz em escolinha, coloca a caixa de lado, depois coloca de frente, você tem que acertar nessa caixa aqui, cara. E vamos lá. E quando o jogador for bater, bate com confiança. E vamos lá. Isso faz parte da preparação. Pode escorregar e dar 2 toques na bola, que nem o Julian Álvares fez lá no Atlético de Madrid, né? Bateu o pênalti, inclinou demais para virar, escorregou, deu 2 toques na bola, visa no gol. Aí fica feio, né? Ô Galuzzi, só assim, nós estamos com esse primeiro vídeo que a gente está falando aqui, a gente está meio sozinho esses dias, né? Nossos companheiros aí, o Garba e o Paulinho estão em trânsito, resolvendo problemas pessoais aí, familiares, passeando, etc. Mas eles vão voltar aqui loguinho com a gente, para a gente começar a falar mais desse Mundial. Dia 15 de junho, domingo, 19 horas, em Nova Jersey, né, no MetLife Stadium, que é a sede de 2 times da NFL, o New York Jets e o New York Giants. Palmeiras enfrenta o Porto Futebol Clube. Hoje nós já repostamos aí no Instagram uma postagem do Porto Futebol Clube, mostrando a cidade, tudo, o estádio, e no final, uma postagem conjunta com o Palmeiras, né? Já anunciando o jogo para o dia 15 de junho, domingo, 19 horas aqui no Brasil, né? Então, é o primeiro jogo nosso, e agora a gente vai começar a falar. E desde já, nesse vídeo aqui, tem uma novidade. Ali em cima da tua cabeça, do lado esquerdo ali da tua cabeça, lá em cima, olha para cima, para trás ali, ó. Ali em cima, dá uma olhada ali, para a esquerda, para o outro lado, aí, ó, tá o Heitor. Pela primeira vez, o Heitor, o nosso mascote, Heitor Marcelino Domingues, nos acompanha agora em todos os vídeos do Rooftop Turiaçu, no nosso cantinho, observando
as pitacadas e as palhaçadas e as besteiras que a gente fala aqui, né? Tá certo? Grande Heitor. Tá certo, tá certo. Esse é o primeiro vídeo. Diga aí, Galuzzi. Esse é só o começo. Eu só gostaria de deixar uma pergunta aqui, porque ninguém falou a respeito. Se o Palmeiras vai fazer uma fan-fest, vai fechar a Rua Caraíbas, vai fechar a Palestra Itália, que devia fechar tudo ali, fecha Perdizes, fecha tudo, vou fazer festa em cada jogo. Telão no Allianz. Eu tô brincando, porque é difícil. Dentro do estádio, é muito legal fazer. Agora, fora, é muito difícil o clube comprar essa bucha. Mas vai ser muito legal. Eu acho que eles não vão fazer, não. Se for alguma coisa dentro do estádio, talvez não sei. Também acredito que não. Mas vamos ver. De repente tem alguma surpresa. Até eu estou circulando uma camisa horrorosa aí, amarela e verde, que seria a camisa oficial. Você chegou a ver isso aí? Eu achei medonha, mas tudo bem, respeito quem gosta. Não vai ser isso aí, pelo amor de Deus, não. Somos um time verde e branco. Caramba! Tem que ter um terceiro, mas um verdinho claro, usa azul de novo, em homenagem à Azurra, da Casa Savoia, o que quiser, mas aquela ali que andou circulando hoje, acho que foi só para engajamento e para causar polêmica, porque, sinceramente, quem gosta, respeito, mas é muito feinha, tá bom? Então, agora com o Heitor, a gente vai comentando as coisas para o Mundial. O Heitor vai nos acompanhar em todos os vídeos. Tá certo, Galuzzi? Tá certo, César. Um grande abraço para todos. Nos próximos, nós vamos analisar a galera que vai jogar com a gente e, de repente, marcar alguma live aí, fazer uma bagunça aí, porque nós teremos correspondentes diretos do USA. Tentaremos aprender a bagaça aqui. É isso, então. É isso aí, pessoal. Vamos lá.